Fala galera, eu sou o Emerson Marques e você está no STF, Sociologia, Teologia e Filosofia. No vídeo de hoje falaremos sobre uma situação de bullying bíblico. Será que é bíblico? Após a vinheta. Bem, existe uma passagem bíblica de um profeta, o profeta Eliseu, que algumas crianças zombaram da careca dele. E aí, Deus enviou 2 ursas para que essas crianças fossem mortas. E hoje eu, o pastor Vitor Pires, falaremos dessa passagem. Então, pastor, como é que a gente entende? O que o pastor pode falar? Vamos entender o contexto teológico dessa passagem bíblica. Segunda Reis, né? Segunda Reis, capítulo 2. Capítulo 2, 23. Já me chamou porque eu sou careca, né? Óbvio. Então assim, o contexto ele é muito interessante porque é o início do chamado do ministério profético de Eliseu. Então, o profeta Elias tinha acabado de subir e aí Eliseu vê e aí ele recebe porção dobrada da unção de Elias e aí ele começa o ministério dele. Então, uma das primeiras ações dele ali foi transformar a água, ou purificar a água, que antes era abortiva, era ruim, e ele joga sal, e aí a água é purificada, a água fica boa. E aí ele está caminhando, subindo, indo para uma outra região. E aí, essas 42 crianças, e vale a pena destacar que nós temos que fazer um paralelo e uma análise bíblica, e esse distanciamento ele é necessário. Porque não eram crianças como nós percebemos hoje, a idade do meu filho de 7 aninhos. Provavelmente já eram jovens, adolescentes, jovens, que já tinham um discernimento das coisas e já sabiam a maldade que estavam fazendo contra o profeta de Deus. Tá? Então, eles começam a falar assim, sobe careca, careca, sobe, sobe careca. Por quê? Porque geograficamente era realmente uma subida, tá? Então, eles estavam brincando com o caminho ali. Mas tem uma outra interpretação, que é a de, ei, Elias, você disse que Elias subiu. Você disse que Elias foi embora para o céu. Sobe com ele, careca. Vai com ele. Então, tem esse outro lado, essa outra interpretação de alguns estudiosos que apontam que essas crianças, esses jovens aí, estavam falando, ô Eliseu, se Elias foi, vai você também. Tchau, vai embora. Deixa a gente em paz. Por quê? Porque Betel, onde era a cidade ali daquelas crianças, era uma cidade idólatra, porque o rei Jeroboão estava corrompendo o coração do povo. E ele fez 2 bezerras de ouro, colocou uma em cada cidade, uma delas foi Betel, e disse, não precisa mais ir para Jerusalém, vocês podem adorar aqui, porque esse bezerro de ouro que tirou vocês do Egito. Então olha só a distorção, a manipulação e a idolatria do povo. E o povo realmente se entregou a essa idolatria. O povo realmente creu naqueles bezerros. E aí, aquelas 42 crianças, aqueles 42 jovens, foram representantes. Representantes da idolatria daquela cidade. Então, quando nós percebemos o insulto, não é só insulto contra o careca, o homem careca. Sim. Até porque Eliseu viveu mais 50 anos. Ele tinha, sim, uma calvície precoce, tá? Eu também sou super jovem hoje, mas eu sou careca por opção, né? Então, eles estavam brincando com uma característica física, mas afrontando, em primeiro lugar, o próprio Deus. E aí que entra, né, a sua sátira, a sua brincadeira, o bullying. E, de fato, a Bíblia registra, então, esse bullying. E, por definição, bullying significa agressão. Essa agressão verbal. Só que, em primeiro lugar, repito, a Deus e não a figura humana do profeta Eliseu. Então,
assim, eu tenho duas situações para que as pessoas que estão nos acompanhando tenham duas situações para ver se eu entendi. Eu tenho a situação de que aquelas crianças, elas zombavam do profeta Eliseu, sobe no sentido de que era para subir junto com Elias, não era para subir a cidade, não era um tom de zombar. Esse é um ponto. Era tom de zoeira, de tirar sarro. Tanto subir a ladeira quanto subir para o céu era uma brincadeira de mau gosto. Foi uma provocação contra Deus e contra o profeta. Nos dois sentidos. É uma forma de bullying. Porque sobe, tá tirando sarro. Ei, vai ter que subir a ladeira, e careca, e não sei o quê. E sobe pro céu, é parte daqui, sai fora, cai fora. Já deu seu tempo. E Elias enchia nosso saco, ficava aqui criticando, falando mal, profetizando contra a gente, contra o nosso bezerrinho de ouro. Aí você quer chegar no lugar dele? Não, vai embora, sobe com ele. Então eu tenho esse tipo de, segundo o que o pastor falou, né? Eu tenho essa linha de estudo, de entendimento, Sim. que também seria isso. Não seria Aplicável. necessariamente só por causa do bullying, porque as crianças, no sentido também de que era uma provocação a Elias, vamos se dizer assim, fazendo uma sátira com a pessoa de Elias, né? Sim, também. Então vai com Elias, Indiretamente, sim. né? Vai, some com Elias, vai, vai você também, né? Vai você também, sai daqui, vaza, como a gente usa hoje no dia a dia. E a outra visão é a questão de que eles estavam indo a Betel, é isso, né? Eles estavam, no caso o profeta, né? O profeta Eliseu estava indo até caminhando até ali. Betel. Mas assim, eram crianças, assim, tem mais ou menos, seriam que uns adolescentes? Sim, a nossa Porque as pessoas falam crianças, interpretação- né? Você vai olhar e vai falar, nossa, 10 anos, 7 anos, porque criança de 10 anos também Mas, faz o bullying. o nosso entendimento é que eram maiores ainda, tá? É que é muito arriscado Bater. especificarmos algo, um número, uma idade. Mas, pensando no contexto da etnia judaica mesmo, o próprio judeu, Jesus ele precisou aguardar até os 30 anos para ele começar o ministério dele. Ele não estava preparado antes? Ele era criança, literalmente, quando os pais dele foram até Jerusalém para sacrificar, para adorar a Deus. E ele foi esquecido. E aí, Jesus, a gente estava te procurando, já estava indo para casa, cadê você? Ué, eu estava na casa do meu pai. E fazendo o quê? Discutindo com os doutores. Tá? Então Jesus podia ter começado o ministério dele há muito tempo. Ele esperou até os 30 anos. Para quê? Para dar o tempo da lei, para ele realmente ter a idade de sacerdote e poder realmente iniciar o seu ministério na fase adulta, tá? Então, a concepção do Oriente, dos judeus, para a nossa, sobre criança, é muito diferente. Então, eu diria que ali, final da adolescência, juventude, era a idade dessas crianças, como a passagem bíblica diz. Porque a Bíblia também relata, né? Jesus com 12 anos já argumentava alguma coisa no templo. Exato. Ele não tinha autoridade como um adulto, é isso? Exatamente. Porque tem que esperar os seus 30 anos para poder ter a maturidade. O ministério ainda não tinha começado. Como o pastor falou, não poderia ter uma autoridade de sacerdote. Exato. Mas com 12 anos, mesmo porque a gente entende que Jesus também foi humano, né? Sim, agiu dentro da humanidade. Isso é com 12 anos para debater com os adultos, né? Além do conhecimento humano que tinha, o conhecimento divino e tal. Então a gente pode olhar para essas crianças também, que não eram tão crianças assim, né? Agora, se a gente traz assim um pouquinho para o contemporâneo, vamos olhar para Deus hoje. Apesar da graça, nós entendemos a graça de Deus. Um favor não merecido, enfim. Mas tem uma passagem bíblica, eu não me lembro, que Deus castiga aquele, né,
que vai contra o ungido de Deus. Muitas vezes as pessoas discutem com algum líder agora, mas está indo contra um ungido de Deus. Vale para os dias de hoje? Certamente. A palavra de Deus, ela permanece inerrante e atual, que é uma polêmica dos nossos dias, tá? Então, sim, certamente. Agora, é claro, eu não posso permitir, aceitar passivamente líderes que querem se vangloriar, se proteger usando a Bíblia contra os seus, enfim, contra o seu rebanho, contra a sua própria igreja. Por quê? Porque está errado. Muitas vezes é um abuso de autoridade, um abuso de poder e distorção bíblica. Porque quem honra, quem protege e quem diz para não tocar no ungido, que é o pastor, por exemplo, é Deus. Não é o pastor que tem que ficar jogando na cara e não é o pastor que vai trazer a justiça divina, se vingar. Então, é uma falha de interpretação bíblica, de falta de estudo mesmo. Sobre o paralelo inegável entre será que ainda hoje Deus pode punir como ele puniu essas 42 crianças, eu entendo que sim. É radical pensarmos assim, mas quando nós blasfemamos contra o próprio Deus, contra o Espírito Santo e contra os ungidos de Deus que estão realmente no propósito, não são eles, esses ungidos, que vão se defender, buscar vingança. É o próprio Deus que vai zelar pelo seu nome. Tá? No contexto de 2 Reis, é um contexto de briga de deuses, luta de deuses, porque é a questão de idolatria. Deus tinha instruído o povo a adorá-lo, a segui-lo, e Jeroboão vai e abre as portas para receber a adoração de outros deuses e, enfim, cultuar uma imagem de ouro ali. Tá? Então, Deus, ele é o mesmo, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele permanece santo e ele zela pelo seu nome. Simples assim. O pastor falou assim, perfeito. É briga de deuses, né? E Deus, na verdade, então, que nós podemos entender ali, é que Deus estava honrando o nome dele. Exato. Então, não foi uma situação de que Deus foi um Deus maligno, né? Deus, um Deus que castiga, né? No sentido, o castigo no sentido da maldade, né? Uhum. Quer dizer, você tem um Deus, serve um Deus que é maldoso, que castiga e tal. Então Deus estava mostrando que ele era Deus. E voltando de novo aqui para o Novo Testamento, para os dias atuais, a gente falou sobre o sacerdote. Uhum. Mas eu posso entender biblicamente que esse tipo de domínio, vamos se dizer, de autoridade, de defender o servo, de defender o servo, não está exclusivamente ao título do pastor, ou do bispo, ou do apóstolo, enfim, o líder em si. Ele está sobre a ovelha, não necessariamente ao líder, porque às vezes o líder toma para si isso. Eu sou o líder, eu sou o escolhido de Deus. Que é pesado. Isso, para mim, do meu ponto de vista, ele é pesado. Quando o cara fala assim, eu sou escolhido de Deus. Eu, na minha visão humilde e simples, eu sou muito cauteloso quando alguém fala assim, eu sou escolhido de Deus. Aí eu pergunto, mas eu também sou escolhido de Deus. Então fica esse embate. Mas a pergunta é, essa cobertura de Deus, ela não está necessariamente voltada somente para o líder? Claro que não, para todos os filhos. Todo aquele que Deus chamou para, enfim, ser filho e desempenhar uma tarefa, uma missão, um dom aqui na Terra. Eu, particularmente, fazendo um rápido parênteses, não gosto daquele tipo de marketing, sabe? A melhor loja de celular da região aqui, não sei o que, a melhor loja de São Paulo chega na região. Eu não gosto desse tipo de marketing que joga confete em si. Sim, O profissional, a empresa,
falando dela mesma como uma melhor, como uma maior. Eu também sou muito cauteloso e fico sempre com o pé atrás, receoso nesse sentido. Agora, pensando espiritualmente no contexto religioso e bíblico, se o líder, seja ele quem for, de que igreja for, ele precisa ficar se defendendo, se vangloriando, provando ali a sua autoridade, essa autoridade naturalmente ela é questionável. Ele tem um problema de identidade, falhas aí. Isso, infelizmente, vai interferir nos seus liderados, no corpo, na igreja, tá? Então, assim, todos somos filhos. E volto a dizer, se Deus, ele que promete cuidar, proteger dos seus filhos, seus ungidos, ele que vai castigar, ele que vai intervir. Não é o agir humano, não é porque eu sou dando carteirada. Detesto carteirada. Detesto carteirada. Sabe? É claro que quando você, por exemplo, vou fazer uma visita num hospital, fora do horário de visita. Então, eu preciso me apresentar como pastor. Ah, sim. E Nessa aí eu tenho situação, uma prerrogativa legal, judicial na Aham. lei, que me garante a entrada, o acesso, tá? Mas não é que eu chego, porque eu tenho que entrar, porque eu sou pastor. Que isso, para, sabe? Então, tudo com ordem e decência. Você chega na boa, com respeito, trata todo mundo bem. Então, no caso de 2 Reis 2, Deus estava zelando pelo seu nome em primeiro lugar, e também Eliseu, ele era um profeta de Deus. Ele estava representando Deus na terra. Então, nós precisamos nos atentar a isso. Então, indiretamente, Deus está honrando e testificando o ministério, o chamado de Eliseu. Tanto que a história fica registrada e todos nós conhecemos. Alguém viu, alguém ficou sabendo da história. E aí é o boca a boca. Não falava, nossa, você viu o que aconteceu? Não, toma cuidado, não fala do homem não, hein? Pode falar de qualquer um, menos dele. Cuidado, não zomba da careca dele, né? Não Exatamente. tira sarro da careca dele. Né? Mas é isso aí, pessoal. Nós vamos finalizando. E a gente entende aqui que, na verdade, Deus não honra o líder em si. Ele honra o nome dele. Né? Então, não é o título de líder, como o pastor falou. Não é o título de diácono, de qualquer líder de departamento, ou qualquer que seja, né? Deus honra o nome dele. Né? Sim. E é isso aí, pessoal. Nós queremos agradecer ao pastor Vitor Sim. Pires, agradecer os nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Vai lá, não deixe de se inscrever no nosso canal, dê aquele joinha e até um próximo vídeo, porque o conhecimento Te liberta. te liberta.